E aí pessoal, aqui é a Gaia. Eu quero começar aqui uma série sobre uma análise mais profunda sobre teoria de desenvolvimento de sistemas de RPG. Eu vejo que há muita gente que faz review de sistemas, tanto em português, quanto em inglês, quanto em outras línguas. Eu vejo que há uma discussão interessante em alguns pontos, e alguns pontos, inclusive, de discussão teórica de RPG, mas vejo muito pouco sendo discutido no que diz respeito à construção sistêmica, parâmetros de dados, parâmetros estatísticos, processual de desenvolvimento de um sistema de RPG. É muito mais tratado como uma arte, como uma coisa intuitiva, até mesmo tradicional, do que necessariamente científico. Então, eu gostaria aqui de começar essa série. Ela não necessariamente vai ser extremamente pelo menos eu vou tentar que não seja extremamente específica ou complexa, ou pelo menos difícil de se compreender. A minha ideia é que qualquer pessoa que tenha interesse em RPG e conheça de sistemas possa seguir essa série, e mesmo novatos também possam seguir. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu também estou aqui com uma forma de talvez ter um pouco mais de interação com vocês. Talvez isso aqui evolua para uma live, que eu acho que uma live seria melhor, que teria mais um aspecto de aula do que necessariamente um vídeo gravado, mas não sei, vamos ver como é que isso vai caminhar. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre aspectos apriorísticos. Apriorístico é uma palavra muito ruim. Aspectos fundamentais que determinam os sistemas de RPGs como um todo. Para isso nós temos que discutir um pouco sobre um ponto A, que seria o que é RPG. Vamos discutir aqui pelo menos uma definição geral que a gente possa utilizar nas aulas, ou para que a gente possa concordar num plano comum. Aí B, nós vamos discutir sobre aspectos gerais de sistemas de RPG, gerais sistêmicos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre uma abordagem bem inicial sobre como iniciar um sistema. Não quero que seja uma discussão extremamente longa, vamos ver se esse vídeo fica no máximo com 15 minutos. Então vamos lá. Primeiro, o que é RPG? Esse é um ponto interessante. Existem muitas definições. O RPG moderno, como nós o conhecemos, que é o RPG de origem D&Dística, este é um jogo nascido dos jogos de guerra. Então, basicamente, nos jogos de guerra são jogos de tabuleiro que você controla diversas peças, exércitos que combatem entre si, normalmente com regras bastante extensivas para como esse combate se dá, como são os parâmetros de combate, etc. O RPG ele surgiu da proposta de você controlar, ao invés de várias unidades, uma única unidade, focar nessa única unidade para construir um enredo, uma jornada heróica dessa unidade. Então, assim surgiu o RPG moderno. Porque jogos de narrativa com peças e com personagens são assim, existem há séculos e séculos, milênios na humanidade. Mas neste formato contemporâneo, como nós o conhecemos e como nós principalmente abordamos, surgiu com a versão D&Dística e a versão até pré-D&D, que foi feita pelo Dane Armstrong. Então, mas isso aí já é uma outra discussão. Focando especificamente sobre o que é RPG, uma definição que eu gosto muito, que é uma definição que eu construí ao longo do tempo, é que o RPG é um jogo de criar histórias em conjunto mediante regras. O que isso quer dizer? É um jogo em que você constrói uma história com pelo menos mais de uma pessoa. Isso aí contraria um pouco a ideia de RPG solo, mas eu particularmente não acredito em RPGs solo. Para mim, RPGs solo eles são muito diferentes, porque o processo de construção de história necessita de elementos para além da pessoa própria, do indivíduo. Então, um RPG solo é possível
apenas se você considerar como se fosse um indivíduo e meio, porque aí a construção da história se dá por elementos aleatórios. Então, um RPG solo, ele só funciona como RPG quando o indivíduo que está à frente desta aventura não é o único formador da história. Você tem um elemento aleatório, então nunca é um único indivíduo, uma única pessoa a fazer essa história. É sempre o indivíduo e outros indivíduos, ou o indivíduo mais algo aleatório que foge de si mesmo. Porque, do contrário, não há, pelo menos na minha definição, um RPG. Se você tem controle absoluto sobre todos os elementos da história, você não está fazendo um RPG, você está fazendo uma cena de teatro, ou você está fazendo um livro, mas você não está fazendo um RPG. Então, estes são os critérios. Você tem um jogo de criar histórias em conjunto, onde ou você pode colocar em conjunto ou com não um poder total de controle da história sobre um único indivíduo, mediante regras. Isso é importante, porque é essa a parte das regras que permite a existência do sistema de RPG. Deixa eu tentar fazer aqui, um momentinho. Pronto. Que aí vocês podem ler um pouquinho mais do que está ali escrito. Ok. Então, estas são as partes do RPG. Creio que nós possamos concordar com essa definição. Podem ter outras definições, mas essa aborda praticamente tudo. Nós podemos aqui, mais para baixo, nós temos aqui que RPG é um jogo de criar histórias, normalmente em conjunto, mediante regras. Isso é um jogo de RPG. Então, com essa definição, nós percebemos que essa parte aqui é muito importante. Existe, às vezes, uma discussão muito fraca, muito pobre, argumentativa, de que o sistema não importa. Eu vou ter um vídeo especificamente falando sobre como o sistema importa. Vou até escrever aqui, para depois a gente até falar sobre isso. Aí. O sistema importa. Porque o sistema é que define como os processos de construção de história irão acontecer. É basicamente o sistema. Quando uma pessoa fala que o sistema não importa, é que ela fica a dizer que a gente nem jogou dado, a gente só conversou e a história fluiu e blá blá blá. Quando você tem isso, é um sistema. É importante perceber que esta colocação já é um sistema. O sistema ele determina como é que funciona o encadeamento de ações e falas de personagens para criar a trama. Isso é um sistema. Então, um sistema ele pode ser muito simples ao ponto de dizer que as pessoas alternam as falas seguindo as diretrizes de seus personagens. Isso é um sistema. Bem simples, bem direto, bem fácil e tal, mas é um sistema de regras. Então, o sistema ele importa porque ele vai definir como é que vai se dar essa construção das regras. E sem um sistema não tem RPG. Sem um sistema de regras para determinar como será construída essa história, não há um sistema de RPG. Então, isso é muito importante. Vamos para o ponto B. Aspectos gerais sistêmicos. Porque nós já definimos que nós temos aqui ainda mais uma parte inteira para escrever aqui, não se preocupe. Então nós temos aqui uma parte inteira dizendo aqui sobre aspectos gerais sistêmicos de RPG. Quais são os aspectos gerais que todos os sistemas normalmente possuem? Isso é muito importante, porque a gente faz, quando a gente constrói um sistema, a gente faz isso às vezes até de forma intuitiva. Que são, quais são um sistema de RPG, ele normalmente tem que seguir determinados limites. Eles são, primeiro, o limite humano. O que isso quer dizer?
Vocês já se perguntaram por que existem pouquíssimos sistemas de RPGs que se baseiam em divisão, em multiplicação, em fatoração? Quantos sistemas de RPG vocês conhecem que se baseiam em fatoração? Que você, vamos supor que você rola um dado, e aí você pega o valor rolado e multiplica, e multiplica. Pouquíssimos sistemas multiplicam. Ou então, pior ainda, você eleva como o fator. Então vamos supor que você tem o atributo 8, e aí você rola um D6, tira 6, você tem que elevar a sexta potência. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Você não vai encontrar um sistema de RPG assim. Pelo menos eu espero que você não encontre um sistema de RPG assim. Porque você não encontra RPG que usa limite de X e Y. Por que você não vê um RPG que usa isso? Ou um RPG que usa, por exemplo, gráficos com escala exponencial para determinar valores dentro de uma reta. Porque, ou sistemas que usam cálculos geométricos para determinar determinado ataque ou coisa do gênero. Porque isso é o limite humano. Nós, humanos, somos limitados em nossa capacidade de construir e efetivar cálculos matemáticos. Então, coisas que uma calculadora, um computador pode fazer muito rápido, mas nós não podemos, enquanto que nós podemos fazer coisas que um computador normalmente tem muita dificuldade de fazer, que é a criação de novos elementos. Nós temos a capacidade de criar novos elementos de uma forma muito mais complexa que um computador consegue fazer ainda. Com inteligência artificial no futuro, quem sabe. Mas isso é uma coisa. Então, a nossa capacidade de criar novos elementos é muito grande. E é esse o grande forte humano. Mas nós temos um limite matemático natural. Então, você não vai ver. Existem sistemas que usam integral, existem sistemas que usam limite, existem sistemas que usam várias coisas assim avançadas, mas eles são muito limitados e normalmente eles são sistemas, como é que se diz? Teóricos, eles são sistemas apenas de teste, apenas de prova de conceito, eles não são sistemas reais para jogo. Porque nós temos um limite humano com relação a isso. Então, quando você for fazer um sistema de RPG, você tem que ter na cabeça esse limite humano, e por isso é muito difícil você ter um sistema com muitos elementos complexos de cálculo, senão você vai ser um sistema muito lento. Exemplos de sistemas assim: Fatal, que é um dos piores sistemas já criados, considerado mundialmente como o pior sistema já feito. Cinnabar, que era o sistema que usava logaritmo. Cinnabar era engraçado. Nós temos um sistema brasileiro que usa integral, que infelizmente eu não estou lembrando o nome agora, depois eu fico devendo para vocês de explicar qual é o sistema. E nós temos sistemas de RPGs como... caramba, tem mais um sistema. Phoenix Command, que usa noções básicas de balística para você calcular a trajetória de balas no RPG. É muito ruim, é muito engraçado. Então, sistemas, eles são definidos pelo nosso limite humano, que normalmente é matemático. Eles também são definidos por agilidade de resolução e os seus objetivos. Então, agilidade. Isso entra no limite humano também. Mas normalmente você vai perceber, você vai encontrar que sistemas de RPGs, eles tendem a ter resoluções rápidas, ok? Repare que às vezes a construção de uma ficha de RPG ela é super demorada de se fazer, mas a resolução de efeitos tende a ser rápida. Sistemas cuja resolução é lenta, normalmente são sistemas muito pouco gostados, ou pouco jogados, ou que as pessoas simplesmente não gostem. Porque sistemas que têm uma agilidade lenta, que têm uma resolução lenta, normalmente eles tendem para os jogos de guerra. Os board game, por assim dizer. Board game. Os board games, eles normalmente entram em resolução mais lenta. Porque o que acontece? Num jogo de RPG, o que está sendo criado? O foco central é a história. Mesmo para sistemas extremamente focados no jogo, normalmente o enfoque final é a história sendo construída, a interpretação do personagem.
Então, quando você tem uma resolução muito lenta, vamos supor que para resolver uma única ação, você tem que rolar o dado, depois você tem que rolar a efetividade do dado, depois você tem que calcular numa tabela, depois você tem que ver uma outra tabela para determinar o resultado. Vamos supor que para cada resolução de ação você demore 3 a 5 minutos. Isso tornaria o jogo muito lento e faz com que o foco do jogo seja na resolução da rolagem e não na construção da história. Por isso é muito raro você encontrar esse tipo de sistema, e os sistemas que fazem isso normalmente não são sistemas de RPGs, são board games. Então, a agilidade ela é muito importante, e também considerando o nosso limite humano de resolução de ações, de processamento de dados. E aí nós vamos para o ponto 3, que é o objetivo interacional. Objetivo interacional. Interacional. Que é uma palavra bonitinha para se dizer o que é que você quer com o sistema. E cada sistema tem objetivos interacionais diferentes. Alguns se entrecruzam, que procuram o mesmo tipo de objetivo, mas de forma geral os objetivos interacionais é o que delimitam como é que as mecânicas vão ser construídas. Então você tem um sistema como Fate, cujo objetivo interacional é uma construção de história de uma maneira mais livre, com aspectos abertos para você livremente interpretar. Você tem sistemas como GURPS, que focam num simulacionismo mais pesado, que tenta construir regras que fundamentem uma realidade que possa ser simulada mediante dados lidos dentro do sistema de RPG. Você tem coisas como D&D, cujo enfoque é criar mecânicas para que enfoquem no conflito contra monstros, contra armadilhas, contra masmorras, para se conseguir tesouros e experiência para aumentar a força do personagem. Então, o que você quer com o jogo? Isso é o objetivo interacional do que você está procurando com o sistema de RPG. E aí nós temos aqui uma questão curiosa que nos remete a... nós temos aqui ao ponto C, como criar um sistema. Qual é o ponto inicial para se criar um sistema de RPG? O primeiro ponto para se criar um sistema de RPG é determinar seu objetivo interacional. Ou só objetivo. O que você quer com o sistema de RPG? Você quer algo focado em batalhas, você quer um combate tático, você quer uma construção, um sistema que tenta focar num jogo dos tronos, numa interação política. Qual é o foco do sistema? Você pode até botar em palavras: combate, magia, mistério, sei lá, tesouros, exploração, e por aí vai. Política, interpretação, você quer algo que o enfoque seja na interpretação de personagens. E por aí vai. Nós temos aqui vários elementos para o objetivo do sistema. Com isso, você já tem o primeiro passo. O segundo passo numa construção de sistema, isso é muito importante, que as pessoas muitas vezes ignoram, é procurar o que já existe, basicamente. O que existe. Fazer uma sondagem. Vamos botar aqui como sondagem. Esse é um passo muito importante, porque muitas vezes não é necessário criar um novo sistema de RPG. Já existem sistemas muito bons de RPGs e que fazem o que você está procurando. Apenas se você não encontrar algo que já faça aquilo que você queira, aí é bom você ir para o terceiro passo, que é criação. E aí a gente vai abordar melhor em outros vídeos. Eu levantei alguns tópicos que vão ser retornados em outros vídeos, em especial o sistema, a importância do sistema. É algo que vai ser retornado em outros vídeos, isso é importante. Objetivos interacionais é importante, isso vale um vídeo só sobre isso. Que existe, os objetivos de um sistema normalmente entram em 3 grandes grupos, que é o narrativo, o simulativo e o gameista.
São os 3 principais objetivos de um sistema de RPG. Então, isso tudo a gente pode conversar melhor em outros vídeos. Se você gostou, dê like, deixe share, comente, se inscreva no meu canal, etc. Siga a iniciativa Brasil de Heróis, que é encabeçada por mim. E eu vou depois também falar mais sobre ela. Mas basicamente é isso. Aqui foi a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!